O conceito de liberdade, ele é altamente responsabilizante, porque ele me faz pensar a vida a partir de uma seriedade que consiste em interpretar a minha vida na relação com o outro. É essa regra de ouro, né? Eu não vou fazer da minha vida um empecilho para a comunidade, para aqueles que estão do meu lado. Se a gente compreendesse isso, seria tão mais fácil viver. Agora, nessa questão da cidadania, também tem um outro aspecto, às vezes, que muitas pessoas elas não têm uma formação para essa escolha cidadã. Então, às vezes, você tem uma cidade que vai lá, um determinado prefeito, né? E aí permite, né, a construção naqueles lugares em que a pessoa ela não tem conhecimento técnico para saber se aquilo ali invade ou não, né? Aí a gente acaba sendo levado pela liberdade do outro e pelas escolhas erradas do outro, né? Pela irresponsabilidade de quem não soube ser livre, né? Você, como político, você se exerce numa liberdade que tem influência sobre as outras liberdades, né? Isso é muito sério. Olhe para o posto que você ocupa na sociedade. Se você é um formador de opinião, você tem uma responsabilidade muito grande na maneira como você exerce a sua liberdade. Eu tenho liberdade. Quantas vezes eu estive em canais abertos de televisão, eu tinha liberdade de dizer o que eu quisesse. Agora, só que no momento que eu estou ali, eu tenho consciência que toda a igreja está comigo, e eu não tenho liberdade, ou melhor, eu tenho liberdade, e ali naquele momento eu preciso me exercer com muita categoria como padre, para que eu não venha prejudicar o coletivo, para que eu não venha banalizar o senhor que é padre também, não é verdade? Toda vez que você me vê na televisão, você tem que me ver também lá, você se vê em mim, é um padre, da mesma maneira como você, quando é político, você vê a atrocidade da corrupção, você está naquele homem, porque é a sua classe. É isso que nos conjuga num verbo mais plural, não é verdade? Eu estou participando diretamente do processo social. Eu sou um padre que trabalho com comunicação. O exercício da minha liberdade, ele requer muito cuidado. Porque senão eu posso desmoronar a vida do outro com a palavra irresponsável que eu digo. Que aí entra o conceito de poder, né? Você tem poder de chegar num programa de televisão e o exercício desse poder, ele requer uma maturidade na liberdade. Cada pessoa na sociedade, ela exerce determinado tipo de poder. Todo mundo tem poder. E é diante desse poder é que eu tenho que ser responsável, né? O que eu faço com o poder que eu tenho para ter essa responsabilidade e muitas vezes saber que ali há centenas, eu engenheiro, eu construo uma casa, eu tenho poder, eu construo uma ponte, eu tenho poder, eu médico, eu opto por essa cirurgia e não por aquela, eu tenho a liberdade que deve vir de uma responsabilidade e um poder que eu exerço. Eu, pai, tenho poder, eu, mãe, tenho poder, né? Um pai que espanca o filho está tendo o poder de destruir uma vida humana. E essas relações estão tão interligadas que até para bater um prego na nossa parede, a gente precisa da informação do engenheiro que fez aquela casa. Você pode bater um prego em cima do cano que corre para o seu banheiro, não é assim? Às vezes a gente não pensa nessa interligação. Alguém construiu a minha casa, tem o projeto hidráulico na cabeça e depois no papel, que ele vai esquecer, e muitas vezes eu não tenho conhecimento do projeto hidráulico que foi feito na minha casa, sai batendo prego para todo lado, de repente aquela água está saindo da parede e eu vou ficar irritado. Ou acha que é milagre, né? É aí que está a questão da responsabilidade, não é verdade? Alguém construiu o seu espaço e você tem que estar consciente das possibilidades e dos limites do espaço que você está situado. Isso é regra de cidadania. Quando eu jogo um lixo no rio, eu tenho que ter consciência que aquele gesto, ele pode prejudicar o bem comum. Durante muito tempo, Gabriel, nós reduzimos o discurso religioso ao discurso moral, e eu lamento muito que durante muito tempo nós temos falado apenas de sexualidade nos nossos discursos. A gente esqueceu de falar de questões básicas, fundamentais, que julgar um lixo no chão é pecado. Não estou falando dessa carga de pecado horrorosa que às vezes nós temos na nossa cabeça. Pecado no sentido de com a minha atitude, eu fragilizo o bem comum. Eu acho que essa consciência, ela precisa ser retomada. Eu acho que hoje muitas catástrofes naturais não seriam tão dramáticas para a vida humana se elas acontecessem em lugares em que a gente não está. Então, outro dia estava vendo uma reportagem de uma parte do litoral paulista que está sumindo, uma cidade que está desaparecendo. Aí você vai ver onde é que as casas estavam sendo construídas.
A pessoa quer ter o pé na areia, e ela está literalmente com a areia dentro de casa. Não foi o mar que fez errado, não é verdade? Alguém tomou uma decisão num determinado momento da vida, sem o conhecimento técnico, sem pedir uma opinião, sem exercer dessa possibilidade de receber do outro o que é específico do outro. Eu não tenho obrigação de saber tudo. Então, antes de construir, eu preciso saber, será que esse território aqui é um aterro? Eu estou querendo construir alguma coisa aqui, mas será que isso aqui é um aterro? Será que isso aqui é terra mesmo? Como é que está a condição desse solo? Mas, às vezes, nós não temos tempo para tudo isso. Por quê? Porque falta, muitas vezes, a organização pública, as nossas cidades crescem de maneira muito acelerada. Ou quem sabe, como tem um interesse naquilo, não diz. E como aquilo só vai dar problema 30 anos depois, 40 anos depois, ele ganha o dinheiro naquele momento, e depois 40 anos talvez não esteja nem vivo, né? Dane-se quem vem depois. Né? Os produtos que a vida material hoje já está em torno dessa filosofia, né? Esse sofá não precisa durar muito tempo. Afinal de contas, nós vamos gostar dele tão pouco tempo. É o tempo que a gente gostou, ele durou e pronto. Descartável. É tudo muito descartável. Só que quando nós começamos a pensar nas questões fundamentais da vida humana como descartável, a gente está negligenciando a vida que vai habitar aquele lugar. Uma casa nunca pode ser pensada com a mesma regra que nós pensamos os bens de consumo, não é verdade? Eu tenho que construir para durar, eu tenho que construir para aguentar ou melhor, para estar de acordo com a necessidade daquele que vai habitar. Agora imagina você, nós temos lá em Santa Catarina aquela situação terrível, há 2 anos atrás, começou a se repetir agora na mesma região, no mesmo local. Onde é que está o erro? Né? Alguém de alguma forma está negligenciando a própria vida, ou pode dizer, mas eu não tenho para onde voltar. Meu Deus, quando nós chegamos numa situação de limite, o que é que vale? É a vida, e eu acho que o poder público precisa tomar essa decisão de retirar essas pessoas, de ajudar na reconstrução de tudo isso em algum outro lugar. Só que muitas vezes as pessoas não querem desocupar aquele lugar pelos laços afetivos que têm. Enfim, é uma questão humana muito complexa. Mas aí tem uma coisa que é interessante assim, quando vai a mídia toda, o poder público quer resolver o problema, porque foi a mídia, então tem que resolver. Acabou um pouquinho, a mídia sumiu. Não resolve mais o problema. Aí vai voltar quando vier o problema de novo. Volta o problema de novo. Então, é essa falta de consciência da necessidade da ação urgente naquela região em que há o problema. Né? E aí a solidariedade, ela acontece, por exemplo, nós tivemos a tragédia de São Luís do Paraitinga no ano passado. Todo mundo voltou os olhos para lá, ajudou. Volta lá agora. Vamos ver como é que estão as famílias de São Luís do Paraitinga, que eu tive a oportunidade de conhecer uma outra realidade particular. Aí o Morro do Bumba em Niterói desaba, todo mundo se volta para lá. Aí a gente até esqueceu um pouco São Luís do Paraitinga, porque foi logo em seguida. Aí volta todo mundo para lá. Hoje, por exemplo, a região serrana tem excesso de doações. Todo mundo se volta para aquela região. Agora, eu não sei se a nossa ação solidária hoje, se ela não estiver conectada com um poder que seja um pouco mais eficaz, que simplesmente dar comida e roupa àqueles que estão desabrigados, que é extremamente urgente, se não houver uma ação eficaz para poder resolver o problema dessas pessoas e convencê-las de que há uma nova forma de fazer, então a gente vai ficar tendo que exercer essa solidariedade a vida inteira. As crianças continuarão passando afogadas diante dos nossos olhos e ninguém vai um pouco mais acima para ver quem está julgando a criança no rio. Vamos cantar? Vamos. Depois a gente vai voltar falando um pouco dessa coisa descartável, até para falar das relações humanas descartáveis, né? Mas antes disso, vamos cantar. O que você quer cantar? Podemos cantar a abertura do DVD, pode ser? Pode. A música Solar, depois Novo Tempo e Sim a Vida. Esse povo que vem ao programa é bonito e canta bem. Vamos lá?
meu futuro é luz e calor. De um novo mundo eu sou e um mundo novo será mais claro. Mas é no velho que procuro o jeito mais